Hey, se liga na tag! O meu nome é Jean Santos e esse é Lili Castro e esse é o seu canal Aresta e Contorno. Roda a vinheta! E hoje nós vamos falar sobre ele, o Ultra Super Mega Blaster Alex Ross! Mas afinal, quem é Alex Ross? Mas antes de sabermos quem é Alex Ross, eu gostaria de agradecer a Caio Vinícius, né, que foi ele que nos deu a sugestão, né, para essa pauta, viu? Valeu, Caio Vinícius, é nóis! Então, diga aí, cara, me fala aí do rapazinho aí, do Alex Ross. Pronto, certo. Ó, Alex Ross, ele é um pintor, essa é a formação dele, né? Ele é pintor, desenhista e atualmente ele trabalha com quadrinhos, ilustração e quadrinhos, que é o quadrinista, né, digamos assim. Mas a profissão dele é pintor. Essa é a formação dele. Ó, Alex Ross, ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1970, ou seja, atualmente ele tem 48 anos. Ele nasceu na cidade de Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Mas ele foi criado numa cidade do Texas, chamada Lubbock. Ele foi criado ali. É a 9ª maior cidade do Texas. Bem, os seus pais, seu pai, Clark Ross, já tem nome de super-herói, Clark. Sua mãe é Lynette Ross, ou Lynette. Assim, o pai dele se dedicou à vida missionária, né? Evangélico, função de liderança lá na comunidade religiosa dele. E a sua mãe foi ilustradora, uma ilustradora comercial, trabalhava muito com essa questão do moda, relacionada à moda e tal. Fazia ilustração, né? Isso. Provavelmente influenciou Alex Ross. Com certeza. Então, uma grande influência na vida dele para que ele se tornasse um artista foi a mãe, né? A mãe como ilustradora, então influenciou bastante ele. A iniciação assim de Alex Ross, desse mundo todo da ilustração, começou pela mãe, mas assim, quando ele era criança, ele viu um programa, né, de uma série infantil para o Homem-Aranha, e aí ele ficou muito empolgado com aquilo, e depois daquilo ele começou a pensar muito a respeito disso, dos quadrinhos, do super-herói, então começava a desenhar muito. Nos relatos da mãe, ele começou a desenhar com 3 anos, tem alguns documentos dele guardados com esses desenhos e tal. Relíquia. Isso, essas relíquias aí, desenhos infantis, assim, bem simples, que ele às vezes utiliza para comparar com os trabalhos que ele faz hoje. Então ele estava inserido nesse mundo, né? Um mundo, de certa forma, ali, religioso, mas também artístico. Então ele teve essas duas influências. Aos 17 anos, ele decidiu estudar, né? Trabalhar com arte. Então, essa influência da mãe dele foi decisiva. Tanto é que ele começou a estudar
na mesma academia de arte da mãe, que a mãe estudou, né? Da mãe não, que a mãe estudou. E assim, que é o quê? A Escola Americana de Arte de Chicago. Então foi lá onde ele iniciou os seus estudos. E assim, os seus estudos em pintura são estudos clássicos, né? Acadêmicos, que está ligado a essa questão do realismo. A arte acadêmica ela está muito atrelada à ideia do desenho do realismo e tem uma relação muito com o Renascimento, que foi lá onde surgiram as primeiras academias, que a gente vai falar muito sobre isso também, né? Em outro momento, aprofundar mais isso. Então o estudo dele foi muito com o realismo. Então na faculdade, nas escolas clássicas de arte, se trabalha com modelo vivo. A gente falou num vídeo anterior sobre o modelo, só que o modelo articulado, né? Um manequim articulado, um boneco articulado, que a gente utiliza como referência para desenhos assim, da figura humana. Só que nas academias se usa muito esculturas para se olhar e desenhar de observação, que é a técnica da cópia, desenhar exatamente o que você está vendo, né? Então ele teve muito esse estudo acadêmico, com modelo vivo, que ele levou também para a arte dele, né? E assim, depois, Jean, que ele terminou os estudos, na verdade, durante esse período, ele começou a pensar na possibilidade de unir a arte acadêmica com os quadrinhos, fazer essa ponte, que até então não existia. Na época da faculdade, tiveram alguns artistas acadêmicos que trabalhavam muito com realismo que influenciaram ele. Dos nomes assim mais conhecidos da história da arte, a gente tem lá Salvador Dalí. Salvador Dalí, gente, é o rosto lá daquela série lá, Casa de Papel, né? Vocês estão ligados, né? Sim, continua aí. É um cara lá meio loucão, ele é espanhol. Acho que a série tem origem espanhola, né? Eu não sei bem. O Salvador Dalí, ele é um artista surrealista. O que é o surrealismo? O que é o surrealismo? Para vocês terem uma ideia. O surrealismo significa além do real. Ou seja, é uma arte realista, como a de Alex Ross, só que ela retrata uma realidade fantasiosa, que é muito própria dos sonhos, né? Eles utilizavam muito essa questão dos sonhos, das descobertas lá de Freud sobre o inconsciente, o subconsciente. Então eles trabalhavam muito essa realidade dos sonhos, retratavam esse panorama dos sonhos para criticar costumes europeus da época. Mas era uma arte assim, extremamente realista e acadêmica. E Salvador Dalí foi um dos maiores expoentes desse estilo de arte, né? E isso acabou influenciando o trabalho de Alex Ross. Ele ficou fascinado com aquilo tudo e começou a amadurecer essa ideia que ele teve depois de terminar a academia. Também tiveram outros dois artistas que influenciaram muito ele, que foi o Andrew Loomis. Quem é esse cara? Esse cara nasceu no final do século XIX. Ele é um ilustrador, publicitário. Eu não sei se vocês lembram lá, mas tentem lembrar do filme A Forma da Água. Sim. Tem um ilustrador, tu lembra lá? Que é o Gillis, o personagem, o Gillis. Ele trabalha lá ilustrando propaganda, vendendo produtos. E o filme mostra que aquele estilo de arte estava ficando ultrapassado, né? Sim. Entrando em desuso. É tanto que mostra assim que o chefe lá da empresa em que ele trabalhava, apesar de reconhecer o talento do cara, estava dispensando ele para as técnicas mais modernas. Sim. Então ele foi dispensado. Então o Andrew Loomis, ele trabalha naquela pegada, né? É um trabalho muito realista. Inclusive tem uma curiosidade interessante. Esse cara aí foi o cara que lançou o primeiro livro didático de arte para arte no século XX, ensinando a fazer arte. E Alex Ross tentava reproduzir esse cara, copiava, ou seja, copiar, desenhar de observação para representar exatamente o que a pessoa está vendo. Então ele copiava esse cara, ele admirava. Tem outro artista também que tem uma pegada parecida, que é o Norman Rockwell,
que ele também trabalhava com ilustração, só que era para revistas. Então ele trabalhava muito assim com essas questões de propaganda, mas também ele trabalhou muito com notícias, assim, artigos que falavam também sobre a Segunda Guerra Mundial. É um cara que foi muito criticado na época, falavam que era um talento absurdo, só que mal canalizado, né? E ele também nasceu, assim como o Andrew Lunis, no final do século, ali mais ou menos no final do século XIX, certo? Assim, o trabalho dele começou a ser mais valorizado, reconhecido, quando ele começou a trabalhar com a temática do racismo, essa coisa toda, assim, que era muito presente em uma determinada época lá nos Estados Unidos. Então, esse trabalho dele, como era muito crítico, tinha uma pegada mais conceitual, assim, mais um grito, uma denúncia. Então ele foi mais assim reconhecido, valorizado do que aquela coisa, né? Só idealista, sem propósito, só para enaltecer alguma coisa, que era a visão crítica da época. Não é isso, não estou querendo dizer que é a minha opinião, era a visão crítica da época. Mas isso para o Alex foi essa coisa negativa que se falaram foi muito importante para ele, porque essa pegada é dos super-heróis, entendeu? Essa coisa assim que está presente nos filmes americanos, que está presente nos quadrinhos, né, do homem superior, do que enfrenta os problemas, do amor à nação, à pátria, à bandeira, tal. Essa pegada que a gente já conhece e que é muito comum, certo? E assim, esse cara, no final do século XIX, assim como o Andrew, o Norman e o Andrew, naquele período era muito presente essa coisa ainda do artista trabalhar com retratos para ganhar vida. Apesar de tá havendo uma transição na história da arte, rompendo com aqueles parâmetros acadêmicos do realismo, da academia. Lembra do Renascimento que eu falei no início? Sim. Então, naquele período lá foi quando surgiram Van Gogh, Gauguin, Cézanne, surgiram também Monet, Manet. Foram esses caras aí que deram as bases para o modernismo, até Picasso criar o cubismo e romper de vez com aquela coisa do realismo. Mas assim, essa mentalidade ainda era muito presente. Então, apesar desses dois artistas serem crianças naquele período, eles cresceram ainda com essa mentalidade, com essa transição, sabe? Desse pensamento acadêmico. Se acreditava ainda naquele período que, por ter inventado a fotografia também, que o desenvolvimento tecnológico influenciou também para essas mudanças ocorrerem, né? Sim. Essa coisa do artista. A fotografia era mais realista, você podia pagar menos por ela do que uma pintura, ela conseguia ser feita em menos tempo, então assim, era um prato cheio para que todas as pessoas que eram clientes desses artistas partissem agora para os fotógrafos. Então os artistas se viram obrigados a mudar, sair do realismo. E aí começaram a fazer coisas diferentes para vender, para viver, entendeu? Foi aí que surgiu o impressionismo e depois o neoimpressionismo, que deu as bases para o modernismo, através do cubismo. Eu sei que está muito complicado para quem não entende um pouco, não tem iniciação em história da arte, mas a gente vai falar sobre isso em outro programa, em outro momento, certo? Então, essas influências foram que deram a base para o Alex ser quem ele é. Então, depois que ele saiu da academia, ele agora conseguiu um emprego numa agência e aí começou a trabalhar com storyboard, que são aqueles quadrinhos para o cinema, né, voltado para o cinema. São os desenhos ali mostrando mais ou menos como é que vai ser a imagem, a composição e tal, para o cinema. Né? Exatamente. Que é um desenho também que tem que ter o realismo, que é muito próprio dele, para um cara que estudou na academia de pintura, que era a pegada do Alex. E foi nesse período que ele descobriu a sua paixão por quadrinhos. E ele descobriu que tem muito a ver com quadrinhos
assim, na verdade ele já era um apaixonado por esse segmento, né? Ele admirava muito os heróis da Era de Prata, né? Aqueles heróis antigos, aqueles uniformes bem clássicos, tradicionais do início. Tem na obra dele, né? Que tem na obra dele, que ele preserva até hoje. Coloca na obra dele. Exatamente, por conta disso. Então, assim, nesse período ele ficou apaixonado ainda mais por essa área e começou a sonhar em ser um profissional que trabalhasse com isso. E foi por causa de Andrew Loomis e Norman Rockwell que ele começou a pensar a primeira vez em utilizar o realismo. Então ele já começou a trabalhar. Tanto é que depois ele fez foi convidado para fazer uma história em quadrinhos lá, e aí ele aplicou pela primeira vez o realismo. E aí começou a aplicar em outras histórias em quadrinhos que ele era convidado a fazer. E aí, em 94, ele entrou na Marvel, e aí explodiu para o mundo, começou a aparecer. Tanto é que ele ganhou um Eisner, que é o maior prêmio para os quadrinistas do mundo. É como se fosse um Oscar para os quadrinhos. Isso ele ganhou em 97. Ele também ganhou o Comic Book em 98. E ele ganhou também um prêmio de melhor cartunista dos Estados Unidos. Então, esse cara não é qualquer um, né? Então a gente pode ver muito, assim, os desenhos dele são muito bem elaborados, são muito bem pintados. Tem gente que critica, o colorido dos desenhos. E tem gente que fala assim que ele não inova, não se adaptou. Primeiro, o que eu acho, não tem como mudar as cores dos uniformes de super-heróis, né? Porque são coloridos, então não tem como isso acontecer. Não tem nada de dark, né, velho? Se ele for pegar, assim, das obras dela, a mais dark mesmo é a obra dele que ele trata sobre o Batman, né? Uhum. Ali sim, né? Mas fora aí, mesmo assim ainda tem uma coisa ali, né? Exatamente, e não tem como ser, né? O Batman a gente já sabe, né? O homem morcego e tal, aquela coisa escura e tal, bem sombrio já para mostrar, tem relação com a personalidade dele, né? Triste, traumatizado e tal, então tem essa relação. Só que assim, não tem como ele não deixar de ser colorido o trabalho dele. E para a questão da inovação, assim, ele não é um artista que trabalha com mesa digitalizadora, ele não trabalha com essa parte digital, e ele nem tem interesse em aprender. Como ele é um cara consagrado também, ele nem precisa mais disso, né? Ele não tem interesse. E assim, pela questão da inovação, ele é a inovação, entendeu? Ele é a inovação, ele é um divisor de águas, então ele é um cara consagrado, ele pode repetir o processo dele o tempo todo, ele vai ser referência. Então um cara que é referência, apesar da arte ter mudado, de aparentemente certos estilos artísticos terem sido fadados ao desaparecimento ou simplesmente entrado em desuso, o cara é uma referência. É como se fosse assim, eu vou fazer uma comparação aqui, Caravaggio, né? Com Alex Royce aqui, são coisas distintas, assim, mas assim, Caravaggio foi o criador do Barroco, ele é uma referência. Então, assim, todo mundo que trabalha com luz e sombra, com aquela luz dramática e tal, que é muito própria dos quadrinhos. Influenciou a muitos fotógrafos também, a iluminação que ele coloca ali nas obras dele, que ele colocou ali nas obras dele, do Caravaggio, né? Exatamente. Então, esse cara, ele é a inovação. Então, nos quadrinhos, Alex Ross também é a inovação. O realismo. Então, a gente vê hoje assim, não mudou nada, ele não mudou, ele influenciou, ele mudou. Ele mudou, entendeu? Você pode ver hoje em dia que, apesar dos quadrinhos terem essa pegada muito digital, aquela coisa assim, eles têm muito realismo, sabe? Então, assim, como uma referência, será que muitos artistas não têm indiretamente, né, de forma inconsciente, essa pegada também que vem dele? Eu creio que sim. E tem essa coisa também da limitação, né? Quem consegue fazer muito dentro de uma limitação, né, meu amigo? Não é para qualquer um. Tá vendo? Você pegar ferramentas que o povo olha como limitado e fazer coisas grandiosas, entendeu? Não é para qualquer um, é só para quem é um verdadeiro mestre, né? Na sua área, né?
Exatamente. Então, assim, essa é mais ou menos assim a biografia dele, né? A gente falou aqui um pouco sobre a vida dele e tal. E as obras, tem as principais obras dele? Então, são 5 as principais obras, né? Que são a Justiça, Terra X, Reino do Amanhã, Marvels e Superman, Paz na Terra. E a gente vai falar sobre elas, né, gente? Sim, pessoal, é o seguinte, a gente vai pegar, nessa série vai ter outro vídeo que vai falar sobre as principais obras dele, entendeu? Então a gente vai ali pegar, conversar sobre a influência, as nossas impressões sobre a obra, né? Enfim, vai ser um vídeo separado para a gente falar sobre as principais obras dele, detalhando, conversando sobre, né? Então fique ligado, né, no canal, dê o seu like, compartilhe para a galera. Também você toca lá no sininho, né, para você receber as notificações, para poder ficar por dentro, para não perder nada, ok? Porque vem bastante novidade aí, né, nessa série sobre Alex Ross, ok? Beleza. E assim, só sobre os trabalhos aqui que estão sendo exibidos aqui atrás, foi uma recomendação do Leandro. Beleza, Leandro? Leandro faz parte já do curso lá do Márcio Abreu, que foi o artista homenageado do nosso vídeo anterior aqui, a gente falou sobre ele, né? E ele sugeriu que a gente publicasse aqui a obra de Diego Bernard, que é um artista lá de Limoeiro, no Ceará, um cara assim que a mãe começou sem pretensão nenhuma, né? A mãe falou assim, tu quer fazer um curso de desenho? Eu vou fazer. Eu pensei que não, você tá vendo isso aqui, né? Então assim, esse trabalho dele fala por si só, e a gente vai colocar lá disponível nas redes sociais do Aresta e Contorno, lá no Instagram, no Face, certo? E obrigado, Caio, pelo tema, Caio Vinícius, pela sugestão. E é isso aí, gente. A gente quer publicar aqui artistas que não são tão divulgados na mídia. Então, se você tiver o nome de alguém e quiser sugerir, fala pra gente que a gente vai homenagear esse cara aqui, né? É isso aí. Beleza? E também falando sobre a questão de influência, o pai de Alex Ross também o influenciou, coisa que ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe, todo mundo só acha que foi só a mãe que o influenciou. Será que a fé, a religião, os conceitos religiosos, os dogmas da religião não teriam influenciado ele? A gente vai falar sobre isso aqui. Você só vai encontrar isso aqui no Aresta e Contorno. Viu? Então se liga, viu? Não foi só a mãe dele, não. De novo, dá seu like, entendeu? Assina o canal, entendeu? Toca no sininho, entendeu? Compartilha para todo mundo, pra galera aí. A gente tá aqui com o alvo de conseguir 2.000 inscritos, né? A gente tá sendo tímido ainda, né, nesse nosso alvo aí, então desafiador. Então, gente, fique ligado e até o próximo vídeo, ok? Valeu! Tchau! Tchau!